No ano de 2009, Bill Gates foi convidado a participar no Salão de Tecnologia, Entretenimento e Design, a TED, para falar sobre a sua grande campanha de combate à malária. Naquele ano, as suas empresas haviam disponibilizado 170 milhões de dólares para auxiliar no programa de combate a essa doença que afeta essencialmente os países pobres. E quando ele começou o discurso, ele tinha na sua mão um pote transparente cheio de mosquitos da malária. E ele disse o seguinte: por ano, a malária mata 1 milhão de pessoas, especialmente nas regiões pobres, como a África. Eu trouxe esse pote porque eu não acho justo que somente os pobres sofram com essa doença. Naquele momento ele abriu o pote e deixou que os mosquitos saíssem dali de dentro. E ele disse: a partir de agora, você também vai correr o risco e também se unir a essa campanha contra a doença da malária. Houve um frenesi no auditório, mas logo eles entenderam o recado, que às vezes, para você se envolver, é necessário você sentir na pele. Na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os amigos de Jó. Aqueles que, quando ficaram sabendo da sua situação, o procuraram a princípio com o objetivo de consolá-lo. E para isso, eu queria que você fosse comigo no capítulo 2, para lermos juntos, do verso 11 até o verso 13. Veja a atitude dos amigos de Jó. Capítulo 2, do verso 11 até o verso 13. Diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. E o verso 13 diz: sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Observe que os amigos de Jó se condoeram muito da sua dor e do seu sofrimento, a ponto de fazerem algumas coisas, como por exemplo, eles, quando perceberam que Jó estava tão diferente, eles se condoeram a ponto de gritar, de chorar com voz muito forte. E diz aqui o texto que eles rasgaram a sua roupa e jogaram pó sobre a cabeça. Observe que a ajuda necessária, ela faz com que a pessoa que se aproxima daquele que sofre, sofra também. Na verdade, quando a gente vai auxiliar alguém, a gente acaba se comovendo com a dor, com a lágrima, com a tristeza, com todo o contexto que aquela pessoa está passando. Mas veja, essa ajuda necessária, ela faz com que você tenha que se aproximar com o coração aberto. Esse, a princípio, foi o que fizeram os amigos de Jó. Mas a história mudou um pouquinho de figura. Eu queria que você refletisse agora comigo no que diz os Salmos 119. O Salmo 119 é um salmo muito importante dentro do contexto da lei de Deus, o que Deus espera que nós façamos. No Salmo 119, a partir do verso 66, diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha o que diz o verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Olha só que interessante. A dor é um meio de aproximação. O salmista diz assim: quando eu passei pela dor, eu aprendi os teus decretos. Ele diz ainda mais que quando eu andava errado, eu sofria, mas agora eu guardo a tua palavra. Veja só que interessante. A dor é um instrumento de aproximação. É por isso que os amigos, quando ficaram sabendo da angústia de Jó, foram até ele com o coração aberto para fazer com que ele entendesse que eles estavam ali para auxiliá-lo.
Veja, nós devemos nos aproximar das pessoas que sofrem. Devemos ajudá-las. Você foi chamado também para fazer isso. Só que observe que o texto lá de Jó explica que eles ficaram durante 7 dias sentados ouvindo. Diz aqui o verso 13 do capítulo 2. Eles sentaram durante 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Durante uma semana eles sofreram, mas acontece que quando o tempo de escuta, de análise passou, a história ganhou um contorno que não é muito bom. Na verdade, a gente vai agora observar uma ajuda inconveniente. Veja só o que ele fez. Capítulo 4, dá uma olhada comigo no que diz ali o verso 6 e o verso 7. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Verso 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Era um temanita, ou seja, ele era oriundo de uma tribo de Temã, que era neto de Esaú. Ele tinha uma raiz bem próxima de Abraão. Agora, esses temanitas, eles tinham uma característica muito interessante. No livro de Jeremias, capítulo 49, o verso 7, a gente encontra que os temanitas eram homens muito sábios. Observe que dos 3 amigos, Elifaz, que era temanita, portanto tinha uma origem escolada, era uma pessoa que tinha a sabedoria, é o primeiro dos amigos a falar. E quando ele abre a boca para falar, depois de 7 dias, ele vai e acusa. Ele joga ainda mais peso ao sofrimento de Jó. Perceba que, às vezes, a ajuda pode ser inconveniente. Eu não sei se você conhece alguém que, em nome da sinceridade, mais traz dificuldades e problemas do que leva a alívio e auxílio. Veja que a ajuda, ela pode atrapalhar muitas vezes. E no caso aqui de Elifaz, ele condenou duramente Jó. Qual era o pensamento de Elifaz? Bem, muitas das coisas que Elifaz fala aqui no capítulo 4, para tentar fazer com que Jó caia em si, está baseado, a sua argumentação está baseada numa visão equivocada de Deus. Na visão pagã, Deus é um Deus que está irado. E ele faz justiça, ele manda dor, manda sofrimento para aquele que está em pecado. Então, dentro desse conceito pagão, Deus, ele precisa ser aplacado a sua ira por aquilo que eu faço de certo e de correto, as minhas boas obras, os meus sacrifícios. No discurso de Elifaz, ele dizia que Jó era pecador e, por ser pecador, estava sofrendo a ira de Deus. Veja, essa pode ser, em algum momento, até uma argumentação razoável, mas ela se prova, em seu final, ser um grande erro. Por quê? Deus, ele não está irado com o pecador, mas sim com o pecado. Deus, ele reconcilia o pecador consigo mesmo. Não existe nada que eu ou você possamos fazer para aplacar a ira de Deus. Ele faz isso através do seu filho, o sacrifício do seu filho. Mas segundo a visão de Elifaz, Jó estava sofrendo por causa do seu erro, por causa do seu pecado. O que é que estava errado no seu argumento? Eu queria que você fosse comigo ao Evangelho de Mateus. Dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 1 e o verso 2. E esse verso é forte, preste atenção. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Observe que Jesus Cristo aqui está dando um recado muito duro. Da mesma forma como que você julga, você será julgado. Elifaz estava pensando dentro da perspectiva da teologia da retribuição. Se eu faço algo errado, eu recebo maldição de Deus. Na verdade, nem Elifaz e nem Jó
tinham plena convicção ou conhecimento do que estava acontecendo. Não era por causa de um pecado de Jó, não era porque Deus é um Deus rude ou é um Deus vingativo. Na verdade, quem agia pelos bastidores era o próprio Satanás tentando enfraquecer a fé de Jó em Deus. Mas assim como ele julga a Jó, ele também é julgado. A sua ignorância se torna conhecida a partir do momento que ele abre a sua boca e começa a trazer mais dificuldades do que auxílio. Bem, eu queria aqui propor para você, dentro do assunto de Elifaz e Jó, um princípio de ajuda. O que você e eu devemos fazer quando queremos auxiliar, ajudar alguém? E para isso, eu queria que você fosse comigo à carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, o verso 27. Diz assim, Tiago, capítulo 1, o verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja, nós devemos oferecer auxílio àqueles que tanto sofrem, aqueles que passam por dificuldades e problemas. Mas além disso, eu queria que você lesse no capítulo 1, o verso 19 e o verso 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Você entendeu? Se você quer oferecer ajuda, antes de qualquer coisa, você precisa ouvir. Tardio para falar, continua o verso aqui explicando. Pense bem antes de falar qualquer coisa. Se você quer ajudar, ouça primeiro e demore a falar. E finalmente, tardio para se irar. E o verso 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você pensa que alguém que está sofrendo fez ou está fazendo algo errado e agora duramente o critica, você talvez esteja sendo um outro instrumento, não de bênção, não de ajuda, mas ainda de sofrimento, que era o caso de Elifaz e os seus outros colegas que vão falar um pouco adiante. Preste atenção, seja muito mais solícito para ouvir, seja um ombro. Antes de falar, dê tudo aquilo que você pode. Observe que uma semana aquele amigo ficou ouvindo, mas quando ele decidiu falar, ele desfez tudo o que a princípio ele poderia fazer. Seja um instrumento de bênção. Não seja um instrumento para promulgar a ira de Deus aqui no mundo, porque se você está irado, a sua ira não produz a justiça divina. Seja alguém capaz de aliviar a dor e o sofrimento daquele que está agoniado, pensando que Deus não o ama e o abandonou. Seja uma bênção a partir de hoje, mais uma vez.